Bem-vindos à videoaula da Universidade 9 de Julho. Sou o professor Ricardo Scherrer Tomé e trabalho com conteúdo de administração de suprimentos e logística. Dentro desse conteúdo, nós vamos estudar hoje sobre o tema curva ABC. Esse tema, ele é muito importante não somente para o conteúdo de logística, mas para diversas áreas da empresa e das organizações. Os objetivos que nós temos para o estudo de hoje são entender a importância da análise ABC, aprender passo a passo a montagem da curva, da tabela da análise. Vocês vão reparar que a montagem da curva, ela é bem simples. Ela, uma vez, duas que treinarem, nós não esquecemos mais e para a vida toda podem ter certeza que é uma ferramenta, é um relatório que ele, desde que foi idealizado, ele sempre será utilizado. E vamos realizar também exemplos práticos, não somente aplicando especificamente da logística, mas até para outras áreas, para que vocês possam observar na prática a importância dessa ferramenta. Então vamos lá. Um detalhe interessante. Verifiquem com atenção. Curva ABC, classificação ABC, gráfico de Pareto, gravem esse nome, Pareto, e análise 80-20. Ou também, até se eu quisesse acrescentar mais um tópico, classificação 80-20. Agora vejam, curva ABC, classificação ABC, gráfico de Pareto ou análise 80-20 significam a mesma coisa. Dependendo da empresa, pode ser que ela utiliza uma outra nomenclatura. O teste, isso aqui cai em concurso público também, em outros concursos, em testes de empresa. Então, é muito importante que você trata-se da mesma coisa e que você familiarize na hora que você estiver observando isso, tá? Continuando aqui, vamos pegar um pouquinho da história, que às vezes a gente já chega querendo fazer cálculo com tanta pressa. É importante sempre estar observando na nossa academia, né? Somos todos estudantes, a parte da história, quem idealizou, o porquê, como que surgiu isso, né? Então, o criador, quem idealizou a curva ABC, foi esse camarada chamado Vilfredo Pareto. Isso aconteceu na Itália em 1897. Então vejam, isso foi feito há muito tempo atrás, né? Então é uma coisa bem antiga e que até hoje, 2016, sempre foi utilizado e vai continuar sendo utilizado nas empresas. Então, a partir de 1897, nós temos o objetivo do Pareto para esse estudo dele, que na verdade foi uma pesquisa com o objetivo de verificar o quê? A distribuição da renda da população que vivia na Itália em 1897. Então, percebam que pesquisa, distribuição de renda, a gente já verifica a base estatística da curva ABC. Um pouco mais, em 1917, Lorenz, ele acompanhando esse estudo de Pareto, ele desenvolveu uma teoria semelhante. E aonde começou a vir um texto, a maior parte da riqueza pertence a poucas pessoas, que foi justamente o que Pareto descobriu, que na verdade quando Pareto estava olhando a distribuição da renda, ele estava querendo perceber justamente isso, como que o total da riqueza estava distribuído. Você como administrador, que está sempre, futuro administrador, né, o curso que a gente está fazendo, o que você pode perceber? Que de um lado nós temos uma variável N de população, e do outro lado nós temos uma variável renda, dinheiro. Então, com base nessas duas variáveis, aí continuaram pensando na questão da distribuição da riqueza e, ao passar do tempo, depois
da Segunda Guerra Mundial, Revolução, nós tivemos o quê? As empresas começaram a pegar esse estudo e foi feita a aplicação para as organizações. E, nesse meio tempo, já pulando décadas, né, até chegar hoje, o que foi observado da curva BC? Ela é multiuso, ou seja, ela não serve apenas para um tipo de empresa ou para um departamento específico. Esse relatório, essa análise ABC, ela serve para qualquer tipo de empresa, seja produto ou serviço. E também, além do departamento de logística, que nós estamos aqui, né, utilizando essa ferramenta para o foco logístico, nós podemos usar para qualquer outro departamento, seja produção, seja financeiro, seja RH, seja qualidade, seja o departamento comercial. Nós até vamos aproveitar e dar alguns exemplos disso aqui também, ok? Então, Itália, gráfico de Pareto, qualquer multinacional italiana, eles vão falar assim, vamos fazer essa segunda análise de Pareto. Então, você já está sabendo aqui o porquê disso, ok? Então, dando sequência, é importante que vocês observem que desde que Pareto idealizou, a base é seguida até os dias de hoje, quando a população de Pareto, da pesquisa, ela foi dividida em 3 classes, a classe A, B e C. Então vejam, de um lado nós temos a população e do outro lado eu tirei a variável renda e coloquei percentual de valor envolvido. Por quê? É interessante nós notarmos, que, só um minutinho, é interessante notar que a classe A, 20% da população, ela estava... então, vamos lá. 20% da população estava com 80% do valor envolvido no estudo. O que significa isso? Dos 100% de toda a renda, 80% estava nas mãos, nos bolsos de apenas 20% da população. Ele separou a classe B. Observem que a classe B, 30% da população N estava com 15% da renda. Um pouco mais, né, uma faixa maior de pessoas com um valor bem menor em questão de toda a renda que estava, de toda a riqueza que estava circulando. E por último aqui, a gente vai observar a classe C, quando a metade, a maioria de toda a população estava vivendo ou sobrevivendo com apenas 5% de toda a renda. Agora, guardem o seguinte detalhe. A curva ABC, a base que Pareto deixou, nós utilizamos até os dias de hoje como uma referência. Entretanto, ela não é uma regra. Então, vejam, é uma base, porém não é regra. Então, é natural que ocorra o quê? Que, em alguns casos, nós não tenhamos a classe A exatamente com 20% da população e não seja exatamente 80% do valor envolvido. Por que a gente colocou valor? No caso de Pareto, esse valor era dinheiro. No caso de qualidade, ele pode ser número de falhas. Então, para cada tipo de... No caso de uma sala de aula, isso aqui pode ser, o valor pode ser a nota. Então, vejam que é uma atribuição, mas o que é muito importante nós observarmos? Que a somatória da coluna população e a somatória da coluna percentual de valor envolvido sempre irão bater o 100%. Então, aqui nós fecharemos em 100%, como também 100%, o que significa isso na prática?
Eu sempre vou analisar 100% da população que eu separei para 100% do valor que está envolvido no estudo. E, dependendo do lugar, do teste, você pode ver, uma vez, por exemplo, eu estava observando um teste de seleção para uma vaga de estágio em uma grande multinacional montadora de veículos pesados. E, dentre esses testes, uma parte das provas, né, da segunda fase de seleção, era justamente o quê? O candidato elaborar um relatório de curva ABC, de classificação ABC. Então vejam, nesse relatório não estava especificado qual era a proporção. De propósito, quando um dos candidatos, para quem estava aplicando, perguntou assim, mas qual é a proporção que deve ser usada? Então a pessoa que estava cuidando disse assim, ó, siga as proporções de Pareto. Então nessa hora, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar essa primeira parte ou a primeira coluna da população. Quando A é igual a 20, B é igual a 30 e C é igual a 50% do quê? Da população, do número de N. Tudo bem? Então, continuando aqui, a base de Pareto, né? Então foi até dito, aí o candidato já sabia. Ah, então eu sei que ele não respondeu qual que era. Aí a obrigação de quem já estudou e aprendeu. E vejam que não é tão difícil assim decorar, né? A 20, B30, C50, 20, 30, 50, ABC. Pronto, você já decorou, nunca mais vai esquecer. Vai até sonhar com isso, né? Então a gente continua aqui, vamos lá. Pronto, a montagem da curva ABC. Para não esquecer, para ficar bem simples esse processo, basta nós seguirmos os 6 passos. Outros livros, em algumas outras fontes, vocês às vezes veem 7, 8, 5, outros passos, tá bom? Isso não tem importância. Cada um de vocês pode até criar os seus próprios passos para a montagem da curva. Vejam que isso foi feito há muito tempo atrás. Então, é uma montagem relativamente bem simples. Então, vamos tentar pensar aqui nesses 6 passos. Então, nós vamos ter passo, né? Vamos seguir os 6 passos. O passo número 1, eu sempre quero descobrir o valor total que está envolvido nesse estudo. O passo número 2, nós vamos colocar o valor total em ordem decrescente. Aí se você falar assim, nossa, mas foi colocado um asterisco, você errou. Não, dessa vez não foi. Dessa vez foi de propósito para chamar a atenção do seguinte fato, que a ordem crescente, né, calculei o valor total, peguei o valor total e vou colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. E ele precisa ser acompanhado do seu respectivo item ou do seu respectivo ID, identification, identificação, código, nome, referência, algo que você faça o quê? Que você consiga olhar aquela identificação e na hora que você conferir o valor, você sabe quem é o dono desse valor. Beleza? Então, continuando aqui, coloquei em ordem decrescente com seu respectivo ID, nós colocamos e calculamos o acumulado, tá? Ah, mas de que o acumulado, do valor total ou do decrescente? Nós podemos aqui trabalhar das duas maneiras, tá? Para nós aqui, vamos fazer isso em cima da coluna da ordem decrescente. Depois que calculamos o acumulado, nós vamos calcular o percentual dessa coluna acumulado. Calculando-se, né, o passo número 4, percentual do acumulado, nós passamos para a classificação dos itens e após a classificação dos itens, nós vamos fazer a análise, né, de como ficou a separação, a classificação ABC do estudo que estamos fazendo, ok?
Então, avançando um pouco aqui, vamos pegar aqui esse exemplo prático. Vamos trabalhar em cima desse exemplo para todas as situações. Então, vamos ler aqui com bastante cuidado para tentar ilustrar, né, visualizar o que está ocorrendo, tá? Então, vamos lá. Foram levantados, né, itens de estoque para negociar com os fornecedores. Vejam que esse case está focado em logística. Eu vou pedir para vocês agora, enquanto vocês estão terminando de ler, identifiquem as variáveis. Quem que é o N? Quem será o objetivo do valor? É isso que é muito importante antes da gente calcular alguma coisa. É fazer o entendimento. Você está numa reunião, você pode estar numa entrevista. Você precisa entender o conceito para depois analisar os números, ok? Então, nós podemos perceber o quê? A empresa, ela quer resolver um problema para redução de custo dos seus estoques. Então, com certeza aqui, o número de N serão o quê? Serão os itens, as peças que estão em estoque. E o valor envolvido, eles são unidades monetárias. Só que, nesse contexto, essas unidades monetárias, elas referenciam custo, ok? Uma redução, né? Uma redução de preço, reduzir uma economia. Então, poxa vida, eu já entendi o que está acontecendo, só que nessa empresa isso não vai ser feito sem nenhuma metodologia, sem nenhuma sistemática. Foi solicitado para começar esse trabalho utilizando o bom e velho gráfico de Pareto. Então, a gente vai dar sequência aqui, primeiro passo, né? Nessa hora é muito importante te lembrar o quê? Vocês lembram dos 6 passos? Qual que é o passo número 3? Ah, já esqueceu, né? Então, antes de pular para o passo número 3, passo número 1, calcular o valor total. Então, vejam o que aconteceu, que foi apresentado para nós, né? Então, nós temos aqui de um lado as peças. Naquela nossa análise ABC, isso aqui é o nosso ID, é a identificação da população, que no final isso aqui acaba sendo o quê? O valor do N. Esses detalhes são muito importantes, ok? Então a gente continua pensando. Olhem a outra coluna. Custo, cuidado com os detalhes, por unidade. E aqui não está em dólar, está em reais, isso não importa para nós, ok? R$ 20 cada eixo, código A1C. Aqui está o nome para ilustração e até um código, tá? Então nós temos aqui a identificação e quanto custa cada item. E ali mais uma coluna, a terceira coluna, quanto nós estamos consumindo de cada uma dessas peças numa variável temporal que está ocorrendo dentro de um mês. E ali as quantidades. Então, nós lembrando do passo, né? O primeiro passo agora é calcular o valor total. E como nós faremos isso? Olhando aqui, nesse caso, basta pegarmos quanto custa cada peça, cada componente, e multiplicarmos pelo consumo. Então, nós estaremos fazendo isso para cada item desse estoque. E aí, nós passamos aqui com o passo 1 concluído. Então, multiplica-se e temos aqui, para o primeiro item, vamos gastar R$ 2.000 por mês. 50 centavos, eu consumo 1.000 peças. Então, nós tivemos ali, né? R$ 500 por mês. E vejam que para cada item foi feito o valor total, ou seja, o quanto nós estamos consumindo de cada peça dessa por mês para dentro do estoque da empresa. Depois do passo 1 concluído, nós precisamos ir para o passo número 2.
qual é mesmo o passo número 2? Se eu esqueci aqui, na verdade, então, o passo número 2, após o valor total, é colocar em ordem decrescente com seu respectivo ID. Então, lembram que eu até coloquei aquele asterisco para a gente lembrar? Então, a gente vem aqui. Vejam que após a coluna do valor total, né, que nós calculamos o passo número 1, nós estamos aqui fazendo o passo número 2. Essas duas colunas correspondem ao passo número 2. Vejam, colocar em ordem decrescente do maior para o menor. Na coluna do valor total, nós precisamos identificar quem era o item que a gente gastava mais por mês para colocar ele para dentro do estoque da empresa. E foi verificado, ó, R$ 25.000, que é o eixo A1X. Eixo A1X. Automaticamente, ele assumiu o primeiro lugar da nossa lista. E assim, sucessivamente, nós vamos colocar os itens ordenados nessa ordem decrescente. O segundo item está lá, né? A polia A2B. Polia A2B. E assim sucessivamente, para concluir o passo número 2. Todos os itens eles foram então organizados em caráter do quê? Em caráter de valor, de custo. Dos itens que nós investimos mais dinheiro para poder manter no estoque, para os itens que nós colocamos menos dinheiro envolvido. Não estamos discutindo aqui a importância do item. Não se esqueçam, um parafusinho que custa 2 centavos, ele pode parar a linha de montagem de um motor de um caminhão que custa R$ 10.000, tá? O mais baratinho, ok? Então, estamos discutindo a questão financeira, tá? Lembram do próximo passo, passo número 3, nós vamos fazer o acumulado. O cálculo do acumulado em cima da coluna decrescente, tá? Pode ser da decrescente ou não, sempre em cima da decrescente, porque daí no gráfico vai ficar mais objetivo. Dependendo se você quiser mudar o eixo do gráfico, eu até vou mostrar isso para vocês, você pode alternar, tá bom? Então, como é que calcula mesmo o acumulado? Lembrem-se, a primeira coluna, a gente sempre vai repetir o valor da primeira linha. E a primeira vai somar, não é isso? Ela vai somar com a segunda linha, totalizando aqui o próximo valor. Então, nós tivemos 25.000 com 20.000, 45.000. 45.000 mais 15.000, 60.000. E assim sucessivamente, acumulando os valores da nossa pesquisa, do nosso estudo. Ao final das contas, eu vou pedir para vocês aqui marcarem a última coluna. Porque o que significa o valor da última coluna? Vejam que ele corresponde ao 100% do valor total envolvido no nosso estudo, do valor envolvido na nossa análise. Então, quanto que nós investimos por mês comprando esses componentes para o estoque da empresa? Nós estamos investindo R$ 78.895. Ele corresponde ao 100% do nosso estudo. Depois do acumulado, nós calculamos já o próximo passo, o passo número 4, o cálculo do percentual.
Como que eu faço mesmo para calcular esse percentual? Nós vamos fazer assim. Nós pegamos o primeiro valor, que está aqui no acumulado, 25.000, e vamos dividir pelo último valor. Pelo último valor, multiplicado por 100. Então, 25.000 dividido por 78.895, multiplicado por 100 é igual a 31,69%. Como que eu calculo a próxima linha, que é da polia? 45.000 dividido por 78.895, multiplicado por 100. 57,04%. E assim, sucessivamente, nós pegamos cada valor, dividimos o valor do acumulado, dividimos pelo último valor, o valor total, multiplicamos por 100. Naturalmente que o último item, após a organização em ordem decrescente, vai bater os 100%. Então, recapitulando até agora, tudo bem? Como é que ficou? Passo número 1, calculo o valor total. Passo número 2, pego esses itens e coloco em ordem decrescente com seu respectivo ID. Passo número 3, eu faço o cálculo do acumulado dentro dos valores decrescentes. Passo número 4, eu calculo o percentual do acumulado. Passamos então ao passo número 5. No passo número 5, nós vamos classificar. E vamos classificar utilizando as proporções de Pareto. Então, quando as proporções de Pareto, classe A 20% dos itens, classe B 30% dos itens e classe C 50% dos itens, utilizando a mesma base. Vejam, bom, após a análise, eu posso dar algumas outras dicas que esse exercício, ele pediu para, podia ser assim, ó, classe A não será 20, será 15, classe A será 22. Como eu disse para vocês, é a base e a base não é regra. Para esse caso aqui, e agora? Como que nós faremos essa classificação? Eu fiquei falando ali agora há pouco, né, no slide anterior, né, se a gente pegar aqui o anterior, nós pegamos e destacamos aqui, né, os itens, né, tudo que nós fizemos aqui, ok? Agora, o que eu vou pedir? A hora que eu mostrei para vocês, eu mostrei o 100% do valor total envolvido. O que está faltando aqui quando a gente estava falando no começo da nossa aula? Vocês lembram que no começo a gente tem o quê? O 100% do valor envolvido e o 100% da população. Como nós fazemos para identificar esse 100% da população? A população, agora há pouco, nós lembramos que ela corresponde a os itens. Quantos itens nós estamos aqui trabalhando? Nós estamos trabalhando, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na prática, significa que o nosso N é igual a 18. Então, como que nós vamos avançar aqui para fazer a nossa classificação? 18 itens correspondem ao 100% da população. Então, nós vamos agora exatamente trabalhar dessa forma. Classe A. Como vai ficar a classe A? Nós vamos aqui, vamos pegar 18 itens, que é o 100% da nossa população, vamos multiplicar por 0,2, que corresponde a 20% dividido por 100 já na decimal, e achamos ali 3,6 itens.
Nesse caso, deu um número quebrado. Nem ficou 3, nem ficou 4. Se a gente olhar aqui com mais cuidado, vamos dar uma olhadinha. O primeiro item, ele está marcando 31,69. O terceiro, 57,04. O segundo, 57,04. O terceiro, 76,05. E o quarto, 86,19. Nessa hora, nós vemos o quê? Se eu separar 3 itens para a classe A, eu estarei com 76,05% do valor total envolvido. Se eu separar 4 itens, eu estarei com 86,19% do valor envolvido. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Vamos separar 4 itens, 5,6, vamos colocar 4 itens. Automaticamente, então nós contamos da primeira linha 1, 2, 3, 4 e os 4 itens pertencem à classe A. Nessa hora, acabamos de estabelecer que o eixo A1X, a polia A2B, a mola B2A e a polia A3B são pertencentes à classe A. Classe B. A classe B igual a 30% dos itens. Então, nesse momento, nós fizemos 18 multiplicado por 0,3, o 30% na decimal, deu 5,4 itens. Seguindo a mesma lógica, vamos colocar então 6 itens. 6 itens, contamos a partir do A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passamos a linha e esses itens estão pertencentes à classe B. Os próximos 6, eixo anel, eixo placa aro e a porca A1B. E por último aqui nós fazemos a classe C. A classe C, 18 itens multiplicado por 50%, que é a proporção da classe. Os 8 itens restantes. Automaticamente nós já temos aqui a classe C. Pronto, esse passo já está concluído. Nós já classificamos e separamos que itens pertencem a cada classe. Agora, o próximo passo, é importante nós fazermos o quê? Nós fazermos uma análise do que nós encontramos. Então, vamos perceber aqui. Na classe A, os 4 primeiros itens, eles correspondem a 86,19% de todo o valor envolvido no estoque. Então, agora a gente consegue perceber aqui a importância de Pareto nesse estudo. Dos 18 itens que nós estamos trabalhando, se a gente separar apenas 4, eles já equivalem a 86,10%, ou seja, quase 90% de todo o estoque está aqui com 4 itens. Então, nós já temos os itens para o objetivo do nosso case, ok? Classe B, 6 itens, os 6 próximos itens, eles já vão ter eles correspondem a 12,56% de todo o valor que a empresa está colocando no estoque. E agora vejam a classe C, 8 itens, né? Todos os itens restantes, eles estão aqui correspondendo a 1,29% de todo o valor envolvido. Então, notem, a maior quantidade de trabalho para o menor percentual de valor envolvido. Automaticamente, para aquele objetivo de redução de custo, compensa a gente fazer uma reunião com 18 fornecedores, todo esse trabalho, se apenas 4 fornecedores que a gente conseguir reduzir aí, aumentar o prazo de pagamento, conseguir aí um valor, um lote, algum desconto, e já vai mexer com 86,19%. Então, uma grande lição que a gente vai tirar é o que aqui? Que Pareto, ele nos ensina a trabalhar com prioridades. Quando
A classe A, primeiro, é a que eu vou resolver, que eu vou dar atenção especial. Tratei da classe A, eu dou uma tratativa para a classe B, depois, por fim, nós daremos uma tratativa para a classe C. Não que pode faltar item C no estoque, não é isso. Mas em termos de... quer ver aqui? Vamos colocar aqui uma outra situação, como se aqui não fosse o estoque. Por exemplo, se aqui fosse para o departamento comercial, onde os itens são os clientes. Ele está dizendo para nós que apenas 4 clientes estariam correspondendo a 86% do faturamento da empresa. Então, na logística, se fosse uma análise de cliente, você vai deixar atrasar a entrega para um cliente da classe A? Jamais, porque a saída de um cliente desse, ou um pedido que um cliente desse cortar, ele vai mexer com a maior parte de faturamento da empresa. Então aqui a gente consegue ter exatamente o segundo ponto muito importante de Pareto, além de trabalhar com prioridades, que é o apoio à tomada de decisões importantes. Então aqui já sabemos que fornecedores, no caso nosso de estoque, que vamos chamar para analisar a redução de custos. Se fossem clientes, separar, vai ter que atrasar os clientes aqui da classe C, porque esses aqui não posso atrasar. Se eu pegar aqui até nem a metade dos clientes, eles já são o quê? Já é quase são 98% de todo o faturamento da empresa. Então isso apoia quem está utilizando a ferramenta na tomada de decisões muito importantes. E assim por diante, se for qualidade, as peças que estão dando mais defeito, vamos trabalhar primeiro o que está dando mais problema. Ou quem tem o melhor desempenho, daqui a pouco a gente vai ter aula de giro, né? Quem gira mais para... Então aqui começa a multiplicar automaticamente, eu pensando as possibilidades de aplicação prática para apoiar a vocês, ou numa reunião, como você quer fazer, para poder trabalhar, tomar alguma decisão, tá? Depois que a gente começa a pensar aqui, né, em como é tão importante a gente ter essa prioridade, ter um trabalho organizado em ordem decrescente, é comum também que nós colocamos ali o gráfico, né, da curva ABC, que no Excel nós temos várias, né, opções, né? Esse aqui ele foi feito de uma maneira bem mais simples, que é para nós, né? Eu vou até mostrar como é que a gente pode fazer esse aqui, tá? Mas vejam, na escala de percentual de valores, nós tivemos aqui no eixo X os itens. Quando os 4 primeiros itens, nós olhando aqui, ó, ele tem a maior parte do valor envolvido. Os outros 6 itens, você fazendo aqui o comparativo, né? Ele tem muito menos valor, né? Muito menos valor. E quando a gente pega os últimos itens, ele tem uma quantidade aqui muito pequenininha de valor por uma quantidade muito grande de trabalho, né? De volume para mim trabalhar. Aqui eu já tenho menos trabalho na classe B e na classe A nós temos o quê? Menos trabalho, menos volume para um valor muito mais alto de valor envolvido na estudo. Eu trabalho as coisas principais primeiro, porque todos já estão organizados. Como que eu faço para poder montar esse gráfico aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos separar aqui, ó. Você selecionou apenas a coluna do código da população com a coluna do valor. Você vai lá e pinta ela, seleciona ela. Após isso, você vai em inserir gráfico. Pegue o simples mesmo, eu usei aqui o gráfico linha 2D. Automaticamente, quando você fizer isso, ele já vai surgir aqui esse gráfico. Aí você fala assim, poxa vida, legal. Só que ali está 120, aqui está 0 e aqui apareceu uma série, que até encurta a escala X. Você faz isso. Você vem aqui na série, clica em cima dela e aperta Del. Automaticamente ela vai deletar. Deletou a coluna Del, você vem aqui, seleciona essa coluna da escala Y e na hora vai abrir
o valor máximo e mínimo da escala, aonde você corrige esse valor máximo para 100 e você corrige o valor mínimo para 0, que provavelmente já vai vir isso aqui de full, tá bom? Nesse momento, você já tem, né, o gráfico aí para poder estar apresentando. E lembrando que temos outras opções de gráfico, vocês podem estar mexendo à vontade com isso, tá bom? Depende muito do número de itens. Se a quantidade de itens ela é muito grande, o gráfico ele já fica mais complexo, né? Em questão de apresentação, a parte visual dele, tá bom? E, para finalizar então, agora é hora da gente praticar os exercícios. Praticarmos os exercícios e qualquer dúvida, qualquer coisa, temos todos os canais de acesso para a gente continuar nossos trabalhos, ok? Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Obrigado.